Muito bem, irmãos, chegamos no estudo número 7, estamos falando sobre ser discípulo de Jesus e temos aprendido com a palavra do Senhor sobre o que é de fato ser um seguidor de Jesus. E aí a gente já, desde o início, a gente vem trabalhando a questão do nosso eu, da morte do nosso eu. E aí a gente tem tratado de 4 virtudes que nós aprendemos com Jesus. Jesus é a nossa ambição, Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso padrão de como nós devemos ser. E nós falamos sobre a obediência de Jesus. O discípulo é obediente, é submisso, ele ama e tem comunhão com os seus irmãos. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante conhecido, mas talvez não muito praticado ou não vivido como se deve, né, que é a oração. Jesus nos ensina a respeito da oração, a importância da oração para o discípulo. O discípulo de Jesus, ele tem uma vida de oração. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus de verdade, se você ainda não tem uma vida prática de oração, uma vida constante de oração, fica ligado nessa palavra e toma a decisão de andar com Jesus de joelhos. Jesus nos ensina isso. É interessante que em algum momento da história, lá a gente não vê isso na vida dos discípulos, mas isso em algum momento da história vai entrar, estou falando a respeito da concepção, da ideia de que a gente pode ser um cristão sem ter uma vida de oração. Isso era impossível para os discípulos. Nos dias ali dos discípulos, no primeiro século, na igreja primitiva ali, para eles era inadmissível você ser um cristão e não ter uma vida considerável de oração. Era impossível para eles. Mas isso vem ao longo da história se desfazendo, essa ideia vem se desfazendo e surge a ideia de que a gente pode ser um cristão genuíno sem ter uma vida de oração. Quantos por esse Brasil afora se nomeiam evangélico ou estão dentro das igrejas, mas não têm uma vida genuína de oração? Como disse muito bem o missionário Batista, lá ele viveu lá por volta de 1860, faleceu em 1930, um missionário norte-americano, um missionário batista, o Ernst Minger. Ele disse que um homem que não é cristão, ele pode até orar, mas um homem cristão, ele não pode viver sem uma vida genuína de oração. A oração está para a gente como a água está para o peixe. A oração está para a gente assim como o ar é necessário para os seres vivos. Nós não devemos conceber essa ideia de que é possível ter uma vida cristã genuína sem nós termos uma vida de oração. Isso está ao longo da palavra no Novo Testamento, isso é muito comum e muito enfatizado. Né? Todas as gerações ao longo da história têm a sua dificuldade, né? Tem as suas lutas. Em alguns momentos o problema da igreja ou dos crentes era a espada, era a guilhotina, era a perseguição do imperador. Em outros momentos essa situação melhorava, mas surgiam então as heresias, os outros problemas. Na nossa geração, na geração que nós vivemos hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos relativas à vida cristã é que Satanás ele tem perseguido muito os cristãos. Como que ele tem feito isso? Através da espada, através das ameaças, das perseguições? Aqui no Brasil não, no Ocidente não, lá no Oriente, principalmente ali naquela região do Oriente Médio, lá pelos alguns cantos da África, crentes estão sendo mortos por causa da sua fé. Mas do lado de cá, no nosso hemisfério,
essa perseguição ela não acontece. Mas Satanás tem usado uma arma poderosíssima, sutil contra a gente, que é o que? É a falta de tempo, é a pressa. Satanás procura ocupar o nosso tempo, procura nos entreter com tantas outras coisas para tirar-nos o nosso tempo de oração. O pastor John Piper, ele disse alguma coisa, eu já falei sobre isso até aqui na igreja, já citei essa palavra dele aqui para os irmãos, mas eu acho que é muito válida hoje, que as mídias sociais, as redes sociais, elas vão ser muito úteis no dia do julgamento, quando nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu não tinha uma vida de oração, eu não tinha uma vida de leitura bíblica porque eu não tinha tempo. E aí o Senhor vai mostrar para a gente, registrado, quanto tempo que a gente tinha nas mídias sociais, no Facebook, no WhatsApp e nos entretenimentos aí da televisão. Então a perseguição para a nossa geração e que nós precisamos vencer e resistir é o fato de que Satanás tem procurado ocupar o nosso tempo inteiro, fazendo com que a gente não tenha tempo para ter uma profunda comunhão com o Senhor. Vivemos em pressa, vivemos na correria, vivemos numa necessidade de mais horas no nosso dia, quando na verdade mesmo, isso não é uma verdade. Nós estamos fabricando tarefas e ocupações induzidos por Satanás, para que não tenhamos um relacionamento com o Senhor. E quando se tem, e eu digo aqui de uma forma generalizada, muitos têm uma vida firme de oração, um tempo dedicado ao Senhor em oração. Muita gente por esse Brasil afora tem essa experiência de ter uma vida de oração. Agora, essa questão do tempo e da pressa nos leva a um outro problema e a um outro engano. Achar que nós podemos ter uma vida genuína com devoções curtas, com momentos de correria, onde você separa um tempo ali no meio da correria, mas um tempo de devoção curta, quando você não pode abrir o coração diante do Senhor. Isso, querido, é tão nocivo, é tão prejudicial quanto uma vida que não é dedicada à oração. A superficialidade, ela mata do mesmo jeito que uma vida de oração mata também. Só que o processo é mais lento, o processo é mais sutil, é como a estrutura de uma casa, os alicerces da nossa fé, eles vão enfraquecendo, eles vão criando aquelas rachaduras aos poucos, até que a nossa fé desmorone. E isso é feito como? Através de uma devoção muito resumida, de pequenos momentos que nós dedicamos ao Senhor. Uma vida superficial de oração, ela faz tanto mal para nós quanto uma vida sem oração. Nós perdemos o vigor espiritual, a força espiritual vai embora. Não dá para você ser um gigante na fé, ser grande na fé, se você não tiver uma vida de oração intensa. O nosso vigor espiritual vai embora, o nosso progresso espiritual vai embora, tanto nosso quanto o avanço da igreja. Satanás consegue impedir o nosso avanço, o nosso progresso, quando nós temos uma vida curta de oração. E nós vamos ver que a Bíblia, inclusive, ela fala sobre orações curtas, Normalmente os homens e mulheres da Bíblia, eles falam a respeito de orações, mas as suas orações são curtas. Mas eles passavam muito tempo, longas horas em oração, longas horas em luta com o Senhor, na peleja com o Senhor. Nós vamos ver isso na vida de Moisés, com os grandes desafios que ele enfrentou antes com Abraão. Nós vamos ver isso com Elias, Eu quero até ler com você aqui essa experiência de Elias no
capítulo 17 de 1 Reis, olha só o que ele disse, o profeta Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores da região de Gileade, disse ao rei Acabe, o profeta dizendo ao rei Acabe, rei de Israel, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, até que saia da minha a boca, até que seja segundo a minha palavra. Olha que coisa tremenda. Por que Elias fala isso? Por arrogância? Não, porque ele tinha intimidade com Deus até numa vida intensa de oração. Ele vai dizer para Acabe que não vai chover, e ele fala isso diante do Senhor, em cuja presença eu estou. Eu te afirmo, rei, que não vai chover enquanto eu não ordenar. E é isso exatamente que vai acontecer quando Elias ora e desce então chuva sobre a terra depois de um período de seca. Por que isso? Intimidade com o Senhor. Foi assim com Davi e Golias. Davi, diante de Golias ali, ele é muito rápido, né? Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí roda a sua funda com a pedra e acerta a testa do gigante. E ele vence ali o gigante Golias, um jovenzinho, mas era um jovenzinho que estava acostumado a orar enquanto pastoreava o rebanho do seu pai pelos desertos. Era um garoto que tinha uma intimidade poderosa com o Senhor. Assim também nós vemos na vida de tantos outros, na vida de profetas, nós vamos ver isso na vida do apóstolo Paulo e de outros discípulos também, e de uma forma muito especial nós vamos ver isso na vida de Jesus. Mateus capítulo 17, você pode ver lá, naquele encontro entre Jesus e os seus discípulos, quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio, e eles falam para Jesus: a gente não conseguiu expulsar um demônio, e Jesus só dá uma palavra, e aquele demônio ele sai, aquele jovem ele é liberto da possessão demoníaca através de uma palavra de Jesus. E os discípulos tentaram e não conseguiram, e Jesus vai dizer para eles que aquela casta ela só sai com oração e jejum. Palavra rápida. A questão é que Jesus passava longos períodos em oração. Jesus diariamente se retirava para um lugar deserto, à noite, nas madrugadas, orando, num relacionamento íntimo com o Pai. Então a Bíblia fala de orações curtas, mas os grandes homens e mulheres da palavra do Senhor, eles passavam longos períodos de oração ali na presença do Senhor. O trabalho espiritual ele é muito exigente. É uma palavra muito comum para nós esse ano, eu já falei diversas vezes, sobre nós fazermos força, da gente nos esforçarmos. Querido, o trabalho espiritual, a caminhada com Jesus depende de muita força. Ter uma vida de oração depende de você fazer muita força. Deus não vai tocar no teu ombro e na tua cabeça e fazer com que você levante um dia querendo, com uma sede tremenda de oração, enquanto você não começar a orar. É assim, exige muito a vida cristã, e uma vida de oração, uma vida de poder, ela exige muito suor da gente. E esse trabalho é uma coisa que a nossa carne não se inclina muito. Muito pelo contrário. A nossa carne, a nossa vontade se inclina mais para outras coisas. Quantas vezes nós não temos uma vida de oração, mas ficamos aí até 1, 2 horas da manhã assistindo uma televisão ou conversando através de mídias sociais. Por quê? Porque a nossa carne tem prazer nessas coisas do mundo, não tem prazer nas coisas espirituais. Por isso que nós precisamos fazer muita força. E o trabalho com o trabalho da Igreja de Jesus, ele
é feito debaixo de muito esforço, de muita força. Deus procura homens e mulheres de oração. Ele vai falar isso lá em João capítulo 23, 24 e 25, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele está falando de oração, é disso que Ele está falando. Ele procura homem de oração. Se você for pequeno com Deus, você vai ser pequeno também para Deus. Quando nós somos medíocres numa vida de oração, nós vamos ser também medíocres com o poder de Deus. Vamos viver de migalhas das misericórdias do Senhor. Essa é uma realidade muito comum na vida de muita gente, em achar que pode viver a vida cristã sem uma vida de oração. Não pode. Esse é um problema generalizado e muito claro na igreja brasileira. E uma das coisas que eu acho que é um dos problemas, não o ministério de intercessão, mas eu quero falar do ministério de intercessão. O ministério de intercessão é um ministério, um grupo que tem na igreja de irmãos que oram pelas madrugadas, que sustentam a igreja, que intercedem pelo pastor, pela sua família, que oram pelo trabalho, que oram pelos missionários. São irmãos maravilhosos que vivem de joelhos. Mas o ministério de oração, ele surge por causa de um problema, de uma enfermidade da igreja. Porque, na verdade, a igreja deveria ser uma igreja de oração, não um pequeno grupo de irmãos. Nós temos um pequeno grupo de irmãos que são os soldados, os guerreiros da oração. Mas esse devia ser um trabalho da igreja. Então, o ministério de intercessão, ele nasce porque a igreja não ora, porque a igreja não peleja em oração, porque a igreja não anda de joelhos. A gente não vê ministério de intercessão ao longo do Novo Testamento. A gente vê uma igreja que ora, nós vemos discípulos que são dedicados à oração. Ao longo da palavra do Senhor, isso está registrado para nós. Nós louvamos a Deus por aqueles irmãos do ministério de intercessão, mas eles suprem uma carência, uma enfermidade da igreja. A igreja deveria ser o ministério de intercessão, não apenas alguns irmãos. E hoje nós temos muita tecnologia, hoje nós temos muito maquinário, nós temos muito marketing. A igreja sabe como usar equipamentos, a igreja sabe como usar tecnologia, a igreja sabe como usar marketing para atrair as pessoas. Mas não é disso que Deus precisa. Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de homens e mulheres de oração. E a minha oração é que eu e você, que nós possamos ser encontrados pelo Senhor caminhando de joelhos. Que seja uma realidade, querido, na minha vida, que seja uma realidade na tua vida. Se você ainda não tem uma vida de oração, marca lá, escolha um horário quando você está mais tranquilo. Muitas vezes é depois que a família vai dormir, muitas vezes é antes da família se levantar, quando você pode ficar a sós com Deus. Se você tem problema de hora, bota o relógio para despertar, bota na tua agenda e tenha disciplina e faça força para cumprir aquilo. E você vai ver como Deus encherá a tua vida de poder, como Deus te abençoará e como você será usado pelo Senhor. Nós precisamos hoje ser assim. Deus busca homens e mulheres jovens de oração. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.